Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, falávamos sobre os estados psíquicos. Dá para detalhar mais isso daí? Dá. Num passado recente, nós falamos para o telespectador, né, de um desafio. Nós falávamos muito, ou usávamos muito a palavra a nível de, e era um equívoco, um assassinato à gramática na nossa língua. E eu fiz um desafio diante das câmeras que eu ia vencer aquela situação. Aquilo era um estado psíquico, que nós chamamos aqui, né, carinhosamente de cacuete. E agora o telespectador pode estar percebendo que hora está faltando o L. Eu não sei se ele tem de sobra lá no conteúdo dele para enviar para mim, que às vezes eu não consigo finalizar a palavra melhorar. Eu tenho que falar mais lento, porque é como se faltasse esses caracteres, que é fruto da nossa inteligência, da nossa emoção, do nosso raciocínio lógico, do discernimento. Nós vamos construindo esses estados psíquicos. E o ser é uma junção desses estados psíquicos, tanto intelectivos, quanto emotivos, quanto espirituais. E quando eles não chegam na hora que eu preciso deles na palavra, se eu tiver paciência, pronunciá-la calmamente de novo, eles chegam. Talvez eles estão um pouco lentos, eu não sei se eles não receberam o salário em dia, se eles não estão sendo cuidados harmoniosamente, ou se eu tenho medo da palavra que vai ser pronunciada, às vezes eu faço esse boicote ou auto-boicote. Mas esses são filhos nossos que criamos e eles podem eclodir quando eu necessito. Então, quando eu necessito pronunciar a palavra, eu estou convidando-os. Eles podem estar no meu consciente, se eles estiverem ativos, se essa palavra for corriqueiramente utilizada no meu dia a dia. Eles podem estar no subconsciente, esperando a sua vez, pode estar no inconsciente, e se for algo que eu ainda não construí, pode ser um anseio do espírito e está no superconsciente. Quando está pronto, ele vem com todo o seu esplendor. Quando estão mais ou menos, ou não estão sendo usados, às vezes eu tenho dificuldade de verbalizar a palavra ou de encarar a situação. Então, todas as vezes que ocorre algo no meio, ou convidando-me a uma experiência, uma situação qualquer, a tendência é eles virem à tona do jeito que são. E aí eu que vou aprimorá-los mediante o contexto ou aquilo que me proponho. Sebastião, essas alternâncias, elas ocorrem em pessoas normais ou somente nas personalidades que estão em conflitos? Nas pessoas normais, porque isso é uma constante, é uma interação entre o consciente, o subconsciente, o inconsciente e o superconsciente, isso é o tempo todo. Nós estamos agindo no consciente. Para o telespectador, mais uma vez, situar-se, o consciente é aquele onde eu estou agora, com a minha lucidez, prestando atenção. O subconsciente é o que está gerenciando a minha realidade psicofísica sem que eu perceba, sem que eu interaja. O inconsciente pode eclodir dele também algo que eu desconheça, que eu não esteja lidando na atual situação, e quando surge uma situação inesperada, vem algo que eu desconhecia, que eu fico até surpreso, a depender da situação, de uma ferocidade tremenda ou até de uma calma muito profunda diante da situação. Fala, nem acredito que sou eu, temia voar, mas quando foi preciso de fato, quando eu me vi lá nas alturas, achei bom, percebi que era um estado psíquico que me desencorajava a assumir aquela responsabilidade. Mas quando assumo é como se eu transformasse aquele aparente medo em lucidez, e agora posso até desencarnar, porque lá de cima é bom, né, para sentir, a gente avaliar essas possibilidades. Que a gente já se sente nas nuvens, não sabemos se o céu ou o estado de consciência após a morte é mais ou menos aquela calmaria, porque às vezes a coisa está complicada aqui, raios, trovoadas, tempestade aqui embaixo, a gente está planando lá por cima numa tranquilidade, né? Acho que foi por isso que as águias conseguiram fazer isso. Você sabe que elas conseguem transpor essas tempestades e planar acima das nuvens. É o pássaro que vai mais alto que eu conheço. Então a coisa está complicando por aqui. E um moço também que eu acho que ele era meio águia, chamado Allan Kardec. Quando a coisa complicava aqui, ele planava nas alturas e ficava acima desses conflitos, né, periféricos que não acrescentavam nada à sua consciência. Então são situações que nós precisamos compreender, porque elas podem surgir de um conflito ou não, porque são situações que eu vou trabalhar no dia a dia, são os meus potenciais. E eles vão aparecer ou entrar em cena quando deles necessitam.
como tem um amigo que ele é um cientista, o professor Hugo Filártica do Nascimento, um professor universitário, e ele, ao cuidar de uma paciente, ele vai dosando a medicação. Quando ela começa a ver espírito, segundo ele dá um remedinho que bloqueia aquela porta para que ela não fique perturbada vendo espírito, porque às vezes a pessoa tem medo. Quando ela começa a chorar demais, ele vai lá e bloqueia outra portinha, porque ele tem a experiência para isso, que foi professor de medicina desde a veterinária à psicologia, aí ela melhora. Mas tinha um personagem que era um espírito mesmo, de fato, e não essas visões, essas eclosões internas, e ele vinha de vez em quando. E como ele estava entorpecendo o mecanismo, e de repente ele falou, mas fulano não veio mais. E a mulher, a paciente, estava dormindo, e ela vira do lado, mesmo dormindo, e fala, se não tem nada para fazer, a gente não vem. E era o visitante ilustre. Quer dizer, se não tem nada para fazer, eles estão, como o Leon Denis falou, na inação. Mas na inação, coisa nenhuma, que eles permanecem vivos e atuantes na visão de Manuel Filomeno de Miranda, mostrando o estudo disso na atualidade. Leon Denis, na época que não tínhamos tantos recursos assim, a gente pensava que eles mergulhavam e ficavam na inação. No passado, a gente fazia isso nas reuniões mediúnicas, acorrentando o problema, o conflito, e mandando ele para as profundezas do mar sagrado. Nós não sabíamos que o mar sagrado era o inconsciente. E daqui a pouco ele saía, ele voltava, porque ele se desprendia de lá e voltava outra vez com mais ferocidade do que antes. Porque fora maltratado, não fora acolhido, nem orientado, nem amparado devidamente. E achamos que se livrar do problema resolveria a situação, ao invés de orientá-lo adequadamente para melhorar nas posteriores manifestações. Sebastião, e tem como eu controlar a minha consciência e o meu consciente? De que forma? Pelo conhecimento. A primeira coisa que nos possibilita mudar uma situação, a primeira situação a ser mudada, ou melhor dizendo, a primeira atitude a ser considerada, e é Francisco Cândido Xavier, aceitar a situação, não se revoltar contra ela. A segunda, na visão do espírito Hamed, compreendendo o que seria a aceitação. Então eu reconheço, eu tenho a habilidade de reconhecer que a situação existe. Agora eu vou avaliar a situação e propor uma mudança para solucionar a causa, mudando esse efeito manifestado. E não querer se livrar da situação. O que nós vemos em nosso meio, principalmente, é a pessoa chegar em nossas casas espíritas, que é um hospital de almas, que é um lar de esperanças e uma escola de amor. Mas ela quer se livrar da situação, como se dissesse, tira esse negócio de mim. Falei, esse negócio é você. Eu não tenho como, eu posso ajudar você a compreender isso. Em compreendendo, você pode disciplinar, aprimorar esses mecanismos e ficar em harmonia com a sua própria consciência. Agora, se eu não sei o que significa o pensamento, que é uma expressão da minha consciência, que pode gerar essas realidades, se eu não sei o que significa as emoções, que normalmente assoma-se aos pensamentos, qualificando-os ou dando forma e vida a esses pensamentos. Se eu não sei ainda o que significa a razão para comparar o que se tem com aquilo que se cria, para que eu possa levar a efeito ou bloquear aquela criação ou abortar aquela ideia e mudar a situação, aí vai ficando complexo. Mas quando eu compreendo os meus potenciais ou essa vasta rede de potenciais a meu dispor, aí fica fácil, porque agora eu estou lidando com algo que eu sei o que é. Mas quando eu não sei, eu apenas dirijo o carro. Eu piloto o carro, mas não sei como ele funciona, nem sei onde é o tanque de combustível, não sei se precisa olhar o óleo do motor, trocá-lo, o filtro de óleo, o filtro de combustível, a manutenção em si do veículo. Eu apenas dirijo. Mas se der uma pane, eu nem sei por onde começar. Agora, quando nós vamos estudando a respeito da nossa realidade, quando ocorre uma eclosão de uma manifestação qualquer, além de não nos envergonharmos, nós vamos acolher, buscar as informações a respeito da situação, se ainda não as temos, e tentar promover a situação, transformá-la de um ato infeliz para algo nobre, e não ficar nos crucificando, nos punindo, nos culpando por não saber daquela situação. Como às vezes a gente fala, eu não sabia que era isto, ou que tinha isto em mim, ou que eu abri um espaço para que essa frequência, esse ser, esse parceiro chegasse à minha realidade. Mas quando compreendemos, em filosofia espírita nós estudamos para isso, em ciência espírita nós entendemos como isso funciona, e o código de ética e moral, que é o Evangelho do Cristo, nos ensina a
como comportar-nos perante essas situações. Sebastião, quem assume, quando a gente assume, é porque nós estamos mais experientes? Esses conteúdos, você afirma, pode assumir conteúdos mais experientes e lúcidos ou mais complicados e primitivos ou primários. Então, assumindo esses conteúdos, nem sempre ele vai ser colaborativo. Ele pode ser complicador da situação, porque se eu receber uma ofensa, por exemplo, e eles sugerirem que eu revide a situação, eu posso complicar a situação. Mas se eu for ofendido, lesado de alguma forma, ou me sentir lesado, e eu desejar exercitar a tolerância, a compaixão, o perdão, a indulgência, aí pode ser um elemento pacificador e mais aprimorador, ou mais aprimorado do que aquele que estava no comando, ou que serviu de alvo para a ofensa inicial. Então, depende do meu querer sincero. Diante da situação, mediante a minha lucidez, o que seria ideal? Exercitar o auto-perdão e o perdão ao semelhante, ou se ofender e revidar? Então, quais os lucros e benefícios, ou prejuízos, e algo nobre que eu poderia conseguir em tal ou qual situação? Mediante essa lucidez e o desejo sincero de superar isso, é o que eu vou decidir. E aí eu vou ter ajuda profissional, ou profissional não é a palavra correta, eu vou ter a ajuda proporcional ao desejo que eu tenho de mudança, tanto vindo do meu universo interno, as orientações mais nobres, quanto de outros parceiros que podem estar na frequência e vendo o meu esforço para mudar, para melhorar a situação. Então, eu não devo assumir conteúdos que possam me causar embaraço. Pelo menos não seria o ideal, mas buscar aqueles que possam me tirar do embaraço. Tá bom, vamos tomar uma aguinha aqui na nossa caneca, que eu acho que deixa a água até mais fluidificada, será que não? Essa dá um sabor diferenciado, até porque são energias condensadas e ela interfere no sabor. Nós sabemos disso, que o vasilhame interfere, por mais que você não acredite nisso, na qualidade daquilo que se coloca nele. Basta você observar, guardar um produto na vasilha de alumínio ou guardar na vasilha de louça, um outro, para ver a diferença do conteúdo. E às vezes até assim já dá um sabor diferente, você tomar água na caneca X ou na caneca Y, a gente já percebe uma diferença também. Então vamos tomar a nossa água e voltamos daqui a pouquinho.